Olá, que bom que você tá ligado aí, amigos da República no República Podcast. Hoje vai rolar muita coisa bacana aqui, você vai curtir. É ou não é, Ale? O que você acha? Eu não vejo a hora de começar esse bate-papo. Vai ser bom, né? Vai ser demais. Mas antes, vamos agradecer aqui as empresas que estão colaborando com o República Podcast. Residencial Prime, Pizzaria Queiroz, Churras Express, o melhor espetinho do Brasil, Saga Curso de Games e Auto Shopping Global. Sobre o Auto Shopping Global, eu vou dar uma dica para você. Se você está pensando em trocar ou comprar um carro, se atente a essas 3 perguntas antes. É preciso? Eu posso? Tem que ser agora? Se for sim, você agora vai ter que procurar um lugar seguro para adquirir e fazer um bom negócio. Imagina, Ale, um shopping cheio de carros. Eu conheço. Só com carro. Só troca o meu carro lá. Várias lojas. Lojas de várias marcas, novos, seminovos. Procure o Auto Shopping Global, tá bom? Ale, já lembro. Diga mais, obrigado Doni. a vocês que estão patrocinando o nosso programa aqui, o República Podcast, que é o número 1, né, Ale? Será que eles conseguiram aquele convidado lá? Então, quando a gente pensou em fazer o República Podcast, eu posso tirar o óculos, porque o óculos é só para ler, tá? Então, nós pensamos em convidar uma celebridade nacional, mas uma celebridade assim, Ali, porque a gente vai começar, né, o número 1, pegar... Tem que ser já Tem arrebentando, muita- começar com tudo, né? Tem muita gente aí que boa pra gente entrevistar, né? Mas nós pensamos em pegar e convidar alguém assim de âmbito nacional. E internacional também, né? Isso que eu pensei, compadre. Pensei assim, puxa vida, por que não? Um fera ou uma fera do âmbito... Eu pensei, quem será? Quem será? Sabe Eu quem sei veio quem na você tinha em cabeça? mente. Eu sei quem você tinha em mente. Eu sei. Robson Miguel. Aí eu falei pra produção, olha, vamos inaugurar o República Podcast com esse fera Robson Miguel. Você sabe quem é Robson Eu Miguel, sei, né? lógico que eu sei. Mas Ele não vai conseguir vir aqui. Mas pra quem não sabe, vamos, ó, é esse fera aqui, ó, na tela. É considerado um dos melhores, um dos 10 melhores do mundo. Um craque no violão. Um dos 10 melhores violonistas do planeta Terra. Mas que faz o que quer com o violão. Ele mora há 11 anos num castelo de mais de 2.000 metros quadrados em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking mundial de violonistas. É um virtuoso extraordinário, tira sons inacreditáveis. 10 mejores guitarristas del mundo. Ahí es nada. Venido directamente desde Brasil, Robson Miguel. Gracias por haber venido. Estamos com muita alegria, com muito sabor. Robson Miguel, esse grande instrumentista que leva a nossa música para fora do país. Como vai, Robson Miguel? Depois, senta aí. Robson Miguel, pessoal, que já chegou tocando uma pra nós. Eu fiz questão que ele viesse aqui para vocês se apaixonarem também. Vem aqui, Robson Miguel. Ah, querido! Que bom que você pôde vir. Muitas vezes na Europa me perguntavam: você conhece o Robson Miguel no Brasil? E eu falava: conheço de nome. Você sabe quando que ele vai voltar à França, vai voltar à Suíça, vai voltar à Alemanha? Eu falei, não tenho a mínima ideia. E, finalmente, Robson Miguel. Olá! Sem papas na língua, nosso convidado de hoje disse uma vez o seguinte: não levo a minha vida como em uma guerra de poder. E entendo que no mundo sempre existirão pessoas que vão me amar pelo que sou e outras que vão me odiar pelo mesmo motivo. Tenho que me acostumar a isso com muita paz de espírito, porque vivo em sociedade e gosto muito de precisar das pessoas. Ele nasceu no Espírito Santo, se formou músico em Santo André,
é cidadão ribeirão-pirense e é reconhecido como um dos maiores violonistas do mundo. Essa trajetória passa pelas igrejas evangélicas e comunidades indígenas, pelos grandes palcos da Espanha e de toda a Europa, por um castelo em São Paulo e por uma obra inestimável na música. Confira! Robson Miguel representa o Brasil 2 vezes, pelo talento e pela miscigenação. Ele é cafuso, mistura de negro com índio. Mudou-se com a família para São Paulo em busca de uma vida melhor e venceu pelo talento no violão, que o levou aos grandes palcos e castelos do mundo. Você vai conhecer agora o dono desse castelo. Ele é compositor, maestro, arranjador, tem 27 CDs, é conhecido em mais de 100 países como o maior violonista do mundo. É um orgulho do nosso país e ele mora nesse castelo. Gente, ali está Robson Miguel, querido! Mas além de talento musical, o Robson tem outro dom, o ouvido absoluto. Ele percebe sons como se fossem notas. Junto com o ruído da porta, no fundo você ouve mi, mi, só esse ronco. Mi bemol, mi bemol, mi bemol, mi bemol. Sol, sol. E a buzina? Fá sustenido, Fá sustenido. É tempo de luz no meu coração. Foi longo o inverno, chegou meu verão. Adeus tempestades e revoltos mares. Adeus amarguras e dores que partem na vida. Agradeço o carinho de vocês. Você viu que show? Seria um sonho, né? Então. Contar com o Robson Miguel aqui com a gente. A produção, será que conseguiu? Será? A produção tá dizendo aí que conseguiu. Quem é? É o Robson Miguel chegando? Não acredito. Será que ele veio? Que satisfação recebê-lo, Robson. Muito obrigado pela presença. Nem acredito que Robson Miguel aceitou. Eita, mas eu tenho um motivo claro por ter aceitado, por 2 motivos. Por favor. Quando eles me disseram que era do Dó, Doni, eu já fui direto no tom. República! Aí Dó, Ré, eu falei, é eu mesmo. Vamos lá começar essa maravilha.
E olha, Doni, eu estou muito feliz pelo seu convite. Sobretudo, eu me sinto honrado com essa plateia de gente bonita e simpática. Todo mundo sorrindo, hein? Só a caveirinha que tá escondendo o sorriso aqui, Ale. Aí, só ela. Tá escondendo o sorriso. Banguela. Eu gosto da caveira, que a caveira tá sempre sorrindo. Né? Nunca você viu uma caveira chorando séria, né? É verdade. Sempre sorrindo. Mas você não é caveira e tá sempre sorrindo. Olha só, rapaz, a única coisa que a gente tem que é nossa, acho que é a caveira mesmo, né? Eu gosto da caveira. A caveira, ela não revela se o cara era rico, pobre, famoso, preto, branco. Todo mundo tem que sorrir, né? E não levar a vida muito a sério, que dessa ninguém vai sair vivo mesmo, né? Mas eu gostei. Tô muito feliz de receber esse honroso convite, Doni. Sobretudo porque você é uma pessoa que eu já tinha, por várias vezes, visto as ações que você tem feito na área da solidariedade humana. Eu gosto muito disso. E a segunda coisa porque parece que todo primeiro é história, né? Com Ser certeza. convidado para o primeiro programa, puxa vida, Ale, isso para mim foi uma emoção muito grande. Primeiro podcast, vamos lá então, né? Vamos lá. Muito obrigado. Ô Robson, então, você pode conversar com a gente sem tocar um pouquinho? Posso sim. Posso falar com você? Vamos lá. É tanta coisa que daqui a pouco você vai tocar. Porque ele trata como um bebê o violão. Não, é parte do braço dele. Eu acho que é. É parte do corpo dele, né? Eu acho que ele dorme assim, abraçado, e a esposa deve sentir ciúme. Eu o violão, né? Não é? É, justamente. Às vezes eu confundo um pouco, porque as duas são guardadas aqui do lado do coração, né? O violão humano e o violão aqui de madeira também, né? Puxa vida. Ô Robson, depois desse vídeo que a gente viu, maravilhoso, compactado, a história de Robson Miguel em 5 minutos, né? Que emoção ver esse vídeo. E a gente percebe ali que você... Percebe não, a gente tem certeza, né? Porque a gente assistiu o vídeo, que você já esteve em vários programas, Jô Soares, Danilo Gentili, e outros programas internacionais, né? Espanha, França, Alemanha, enfim, 100 países mais ou menos. Aí eu fiquei imaginando assim, Ale, que perguntas que eu farei por Robson se ele já passou por tantos entrevistadores. Puxa vida, hein? Aí eu falei assim, temos que ser diferente. Temos que fazer perguntas, porque quando você vai num talk show ou num programa de entrevista como o da Hebe que você foi, sempre tem umas perguntas que no outro programa foi feito. Que pergunta que ele nunca respondeu. Eu quero saber, quero abrir isso aqui, esse nosso bate-papo aqui, descontraído, com a seguinte pergunta. Quem é esse homem atrás do violão? Quem é Robson Miguel? Rapaz, você agora foi forte mesmo, hein? Porque às vezes as entrevistas, quase no mundo todo, ficam muito parecidas, porque como fazem as mesmas perguntas, como é que você começou? Quando foi o primeiro violão, né? Quem foi seu professor, seu pai? Como você foi para a Europa pela primeira vez? Então as entrevistas ficam muito iguais, né? Mesmas perguntas, mesmas respostas, né? Que me obriga a dar as mesmas respostas, mas é a primeira vez que alguém faz essa pergunta. Quem é o cidadão Robson Miguel? Quem é o Robson Miguel? Rapaz, bom, eu vou responder na terceira pessoa. Olha, eu ensino para meus filhos uma coisa assim, bastante simples. Quando alguém perguntar, quem é o seu pai? A mídia vai dizer, é o homem do violão brasileiro que foi contratado da TV espanhola e foi à Alemanha. Não. É o homem do castelo, que construiu um castelo. Não. Robson Miguel é uma pessoa simples. Uma pessoa que nasceu na região do Mangue, catando caranguejo. Agora, tocar violão é um trabalho, é minha profissão. Se um dia eu não puder mais tocar violão, ou se um dia eu não morar mais num castelo, eu vou voltar ao que era de garoto, vender chuchu na rua, vender amendoim,
vou trabalhar de venda de qualquer coisa, ou vou reger uma orquestra, se não puder mais tocar. Porque a gente, às vezes, confunde o ser com o ter, né? Então, tem muito violonista, Doni, que quando não pôde mais tocar, foi para bebida, se perdeu, entrou em depressão, se suicidou. Muitos artistas que, infelizmente, acharam que ele era o artista, não a pessoa. Então, ser ou não ser um artista, ter ou não ter alguma coisa, não é eu, não é a pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito simples, né? De fácil lida, que gosto das pessoas, gosto de precisar das pessoas, né? Desde um servidor público, que esses dias eu surpreendi os lixeiros da minha rua, que eu peguei uma carona no caminhão de lixo. Eles disseram, não faz isso não, você está ali, rapaz, você está trabalhando. Se não for você, a minha casa vai virar um caminhão de lixo, igual aqui. Aí abracei eles, dei uma carona na rua até a esquina, e eles ficaram, não acreditaram que eu poderia... Então, essa surpreender as pessoas numa resposta como essa, eu acredito que é dizer que eu sou uma pessoa. Tocar violão é só um trabalho, né? Inclusive, eu toco, não é para ser o melhor. Todo título é bem-vindo, mas eu toco porque eu tenho que pagar minhas contas. É que você falou que nada além do que é o seu trabalho, sua profissão. Mas você acorda de manhã e já veste a sua roupa de Robson Miguel, né? Não a roupa literalmente, a roupa metafórica de Robson Miguel. Sim. Mas e quando você não está no seu trabalho, o que você gosta de fazer nos momentos assim, né, de descontração, onde você não quer pegar no violão? Porque tem hora que, por mais que a gente ame o que a gente faça na nossa profissão, no nosso trabalho, imagina que você ame muito fazer o que você faz, o que você gosta de fazer quando o violão não faz parte do seu corpo? Mas vocês estão pegando pesado mesmo. Essa entrevista acho que vai entrar para a minha história número 1, hein? A gente só tá conversando. Eu tô vendo que aqui o caminho tá estreito. Aqui a gente quer saber... A pessoa. Quem está atrás do violão? A alma. Muito sábia. Muito é sábio. Aqui, é isso que o Ale falou, que você já vai responder, só complementando, e também essa indagação que você fez aí, tem um sentido, sabe? Porque as pessoas, elas são rotuladas. Sim. Ele é um ator de novela, ele é um jogador de futebol, aquilo que você falou, ele é um tocador de violão, o melhor do mundo, já ganhou título, ele é aquilo. E você falou uma frase aí muito importante, muito. Obrigado. A pessoa tem que ser para ter, que deve ser o contrário, né? E não ter para não ser. Ter para ser. Porque o dia que ela deixa de ter, automaticamente ela deixa de ser alguém na sociedade. Nós somos sócios, somos parceiros, né? Todo mundo um dia... Vai virar, né? Vai virar uma caneca. Vai virar a caneca do Alê. E olha, o Alê vai te beber. Deixa eu dar um golinho depois dessa aqui. Depois dessa, até eu também bebi um gole d'água. Então, Alê, respondendo o que eu faço? Sabe que dizem que fama, dinheiro e poder são 3 coisinhas que estragam as pessoas. Mas a pessoa é ninguém, né? Quando ela consegue um cargo político, ou um status ou financeiro ou de fama, às vezes ela se estraga, né? Ou trata mal o público, que é aquele que compra disco, que vai no show. Não vou dar autógrafo, não tiro foto, não. Ou não aceita abusos. Eu sou um artista que eu sou extremamente caseiro. Gosto de ficar em casa, não bebo, não sou contra quem bebe, não fumo. Nunca fui de frequentar, assim, boates ou nada, coisa errada, droga. Nessa pandemia, eu agradeci a Deus, porque muitos que tinham uma vida de ostentação tiveram que ir, tendo que vender, despojar, mandar funcionário embora. E eu gosto de ficar em casa. E em casa, o que eu faço? Eu tenho lá um lago cheio de carpas adestradas, que eu chamo as carpas, passo a mão nelas. Tem um monte de coelho, muitas lebres. Ontem minha esposa deu de presente 2. Soltei 41 coelhos lá em cima. Muitos, vão se reproduzindo muito. Tem 12 jacus. Tem 11 saguis que vivem lá, esquilos.
Então, a minha casa é um lugar de paz. Eu gosto de ficar lá assim, olhando a natureza, olhando os bichos. Então, quando eu não estou tocando violão, eu gosto de contemplar formiga. Eu gosto de ficar olhando formiga, trabalhando. Eu ocupo meu tempo lendo um livro ou fazendo um arranjo, que eu faço arranjos de... Então, minha vida está limitada assim. Eu gosto de assistir, às vezes, um filme interessante. Bom, eu não gosto de violência, eu sou um cara pacífico. Eu acho que a paz é o que todo ser humano gosta de almejar. Gosto, sim, de um filme de suspense, de ação, mas não de violência, assim, de coisas... terror eu não gosto, nem faço trilha Que sonora. tipo de filme você gosta? Eu gosto muito de filme de aventura. Eu acho que eu tenho uma alma meio de menino, que eu adoro assistir Você o acha? Chaves. Eu tenho certeza. Eu gosto de assistir Chaves, já assisti programa do Chaves que repetiu 10 vezes. As 10 vezes eu dou risada da mesma piada. Gosto de assistir Pica-Pau, gosto de assistir esses desenhos animados, assim, bem... né, Criativos, dos Flintstones, né? Eu gosto de Olha filmes só. assim mais de aventura, coisas que não contaminam a minha alma, né? Então, Robson, não... Você falou que a gente está pegando pesado aí com as perguntas, porque a gente quer, novamente dizendo, conhecer realmente o cidadão. Você e um pouco da história, né? Não só da sua, como você vê o nosso país. Vamos lá. Você é um cafuzo. Sim, sou filho cafuzo. de índio com negro. Sim. Negro por parte de pai ou por parte de mãe? Negro por parte de pai, do Congo, onde vem as congadas. Por isso que o ritmo de Espírito Santo é as congadas. Seu pai era... Meu pai era mestiço já, mas ele era mais para afro do que indígena, embora ele nasceu na aldeia de Aracruz, no estado do Espírito Santo. Falava bem Guarani. Mas somos originários do Congo, da região de Benin, né? Sim. Da África, né? Quando vieram em 1803 os negros trabalhar na construção do convento da Penha. Eu sou capixaba, no estado do Espírito Santo, então esse negro que se encantou com a minha bisavó, que era índio, e teve 16 filhos, 14 mulheres e 2 homens. Puxa vida, hein? Então isso, olha que família linda, maravilhosa, Enorme. grande, mas aonde o foco da minha pergunta é a seguinte. Quando eu ouço dizer, e eu ficava indignado quando eu fazia lá o primário, que se falava, né? Sim, sim. Que veio lá Santa Maria, Pinta e Nina, Sim, as três aquelas caravelas. 3 caravelas, e o Cabral chegou, aí descobriu o Brasil. Aí eu vi aquelas fotos com índios, né? E não aparecia naqueles livros, Sim, né? sim. Você já viu? Já. Né? Você estudou, né, Lívia? Primeira missa. Você fala inglês, tá? Professor de Cabralha. inglês deve ter estudado português Pouquinho. também, né? História. É. Aí eu me perguntava, com 8 anos, 7 anos de idade, o Robson, eu me perguntava assim, como é que o Cabral descobriu o Brasil se já tinha gente aqui? Boa Então pergunta. eu vou chegar numa casa que tem uma família lá e vou falar, olha, eu descobri essa casa e vou morar aqui agora. Ver se verdade. tem habitantes lá. E nessa idade de 7, 8 anos, quando eu estava, né, nessas matérias assim, e eu via tudo aquilo, eu me perguntava, mas eu não sabia a quem me reportar para me tirar essas dúvidas, essas angústias. E eu não sei se você também pensa assim como eu. Acho que você é uma das pessoas que poderia, talvez, tirar uma lacuna que está lá do meu passado aqui. Olha, filosofando aqui e fazendo psicanálise com o Robson. Tá querendo economizar de psiquiatra? Não, mas você acha que Cabral descobriu o quê? Se tinha gente aqui, foi descoberto? Se os seus antepassados já estavam aqui? Justamente. Como você vê isto? Essa é a pergunta. É uma boa pergunta também que nós não tínhamos me feito ainda. Acredito que... Dá licença, você viu? Todas as perguntas que nós tá- estamos fazendo... Até agora estão sendo Nem inéditas. Né? vergonha fizeram. Vamos lá. Eu acredito que quando duas culturas de costumes, credos diferentes, a ariana branca europeia se encontrou com a nativa indígena, cada uma tentou interpretar, né? Traduzir costumes, línguas, hábitos uma da outra, criando então aí um julgamento prévio daquilo que não conhece, porque cultura não se compete, cultura troca saberes.
mas não foi o que aconteceu. Então, a palavra pré, no meu conceito, quer dizer antes. Pré é antes. Conceito você tem daquilo que você conhece. Então, surgiu um preconceito muito grande com os índios, achando que o fato de ser indígena tem uma sabedoria inferior. Isso me daria o direito de ignorar que eles pudessem sentir-se como donos da terra, tomar e dizer para o mundo que descobriu o que não foi descoberto. O Brasil, na verdade, não foi descoberto, ele foi invadido. Óbvio, meus avós sempre diziam isso. Nós já estávamos aqui primeiro. Então, até o fato de dar a nós, já falando como indígenas, ao staff de sermos brasileiros, eu também discordo, porque brasileiro não é nome de nação nenhuma, né? Brasileiro é cortador de pau-brasil. Foi a primeira atividade escravocrata, degradatória do meio ambiente, imposta aos meus ancestrais, que eram obrigados a fazer o que nunca fizeram. Tinham que cortar pau-brasil para não morrer. Daí nasce a palavra brasileiro, que é cortador de pau-brasil. Desculpa, lembrando que toda palavra cujo sufixo é eiro é para remeter a uma profissão inferior e não acadêmica. Lixeiro, ferramenteiro. Brasileiro que cortava o pau-brasil. Pipoqueiro, sapateiro, lixeiro. Sim. Olha a diferença de jornaleiro e jornalista. O isto já remete a um conhecimento acadêmico, de respeito superior. Sim. E já o eiro é inferior, né? Violeiro, violonista. Deixa eu puxar essa do meu lado. Olha só. Violeiro. Violonista, né? Violonista. Ou violista, que toca viola. Qual a diferença de violeiro e violonista? Na verdade, algumas coisas se confundem. Violinista é quem toca violino, né? Violoncelista é quem toca violoncelo. Violeiro é quem toca viola. Isso. Agora, violista é o que toca viola clássica, né? E violonista é quem toca violão. Então são vários vios que se confundem, né? E voltando pro Cabral, ele não Cabral era um nada, mentiroso. Né? Só tocava mentira. Infelizmente deram a ele um staff de ele ter vindo aqui, procurava um caminho para as Índias, conversa, porque antes já tinha chegado aqui 26 povos antes de Colombo. Marco Polo teve aqui em 1200, Aribu Zafir, os chineses já tinham estado aqui, os celtas já deixaram mapas, né? Então eles disseram que iria procurar um caminho para a Índia, chegou aqui, chamou os habitantes aqui de índios. Um erro que ainda não foi corrigido. Então, na verdade, quando o Cabral chegou aqui, para terminar a minha resposta, eram aproximadamente 6 milhões de almas. 6 milhões. Em 1.300 etnias ou nações, falando mais de 1.000 línguas diferentes. Assim como você vai na Europa, tem Alemanha, França, Espanha, Portugal, Japão, Coreia, China, que tinha Tupi, Guarani, Pataxó, Bororó, Apaches, Apalaches, e infelizmente não foi respeitado. O certo é que deveria ter sido feita uma parceria de troca de escambos, tecnologia, conhecimento, mas não excluir o indígena da nossa própria história. Até porque todo brasileiro é meio índio, misturado com branco ou com negros. Para Deus só tem uma raça, a raça humana. Eu não tenho por direito de dizer, vou dizimar essa turma porque eles não são do meu sangue. Como assim? Todo sangue é vermelho e todo mundo vira a caveira do Alê. Então, Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando sobre... Desculpa, Doni. Não, por favor. A gente falando sobre esse assunto, você falou sobre língua, né? E aí eu me lembrei de uma das obras... Você pode só segurar a sua pergunta? Posso? Você já me fez segurar? Você sabe por quê? Sabe por quê? O Robson deve estar querendo conhecer o sabor da pizza da Queiroz. Rapaz, aí sim. Imagina o Robson, há 60 anos, no mesmo local, que é uma esquina ali, com a Abílio Soares, com a senador Flávia aqui. Santo André. Santo André. Santo André, eu conheço. Há 60 anos, em 1962, abriram a pizzaria, está até hoje lá, no mesmo local. Se não fosse boa, já tinha fechado, não é verdade? Com certeza. Então, enquanto... antes do Ali mandar essa já pergunta... pede a redonda pra eu gente já aí. eu vou mandar aqui, eu mando um WhatsApp lá, o David já atende e manda entregar as pizzas aqui no estúdio. Eita, rapaz, é assim mesmo? É assim mesmo. David, meu querido da pizzaria Queiroz, por favor, manda umas pizzas aqui, estamos com um bate-papo muito legal com o Robson Miguel, tá bom? Nossa. Pode entrar aqui no estúdio, um abraço. Poxa vida, hein? Daqui assim? a pouco as pizzas vão estar aqui, você vai ver. Tem pizza de tapioca, de girimum,
Eu tô inventando porque ele mas devia ter, né? Outra coisa que você tocou no assunto. A Essa sua língua pergunta que agora nós é- estamos falando não é a nossa língua brasileira. É a língua vinda de portuguesa. Portugal, a língua da dominação. Mas é né? lógico. Ao certo, a prova mais concreta está no nosso dia a dia. Aonde você vai no Brasil, muitas cidades ainda mantêm os nomes indígenas, né? Aqui perto mesmo, nós temos aqui Paranapiacaba, Guapituba, Sim. Utinga, Itanhaém, Mauá, muitas Morumbi, bairros, Ipiranga, Ipanema, Guanabara. Esses nomes não são portugueses. Milenarmente estavam aqui. Por sinal, eu falo e escrevo Tupi-Guarani. Era essa a minha pergunta. Era Eu falo e exatamente escrevo. isso. Dou Que- aula tá vendo? também Tupi-Guarani. Uma das coisas mais lindas que eu já vi você tocando, Robson, é o hino Sim, nacional. modéstia à parte, o sendo primeiro a cantado- fazer o hino nacional. Exatamente. E o que eu queria saber é o seguinte: você sabe, você falou que seu pai falava Guarani Sim. fluentemente. Você Sim. também fala fluentemente ou você decorou a letra? Eu uma traduzo. Tupi-Guarani. Vai traduzir, né, Eduardo? Ele falou que você fez uma excelente pergunta. Foi ou não foi? Ai. O que você falou? Falando sério, o que você falou? Se eu pra fosse falar, você fez uma boa pergunta, eu diria Derejapó, Porama, Aporandu. Aporandu é pergunta, né? Mombeú é resposta. Aporandu é resposta. Na verdade, essa língua que eu estou falando com você é que deveria ser a nossa língua originalmente Nativa, brasileira, né? ou uma outra de qualquer uma das outras etnias, Derivadas né? das Na indígenas. verdade, a língua tupi-guarani foi a língua geral do Brasil até 1750, quando um ignorante chamado Marquês de Pombal proibiu, dizendo ser uma língua de incultos. E uma vez que o Brasil agora pertence a Portugal, todo mundo tinha que falar a língua da dominação portuguesa. Mas é uma língua tão interessante e sábia que o simples nome de um bicho esconde um complexo código que informa se esse bicho voa, se cava buraco, se tem hábito noturno. E esses nomes, Mauá, Guapituba, Ipanema, Itanhaém, Guanabara, Ipiranga, não são nomes. Está informando o que tem ou o que São tinha combinações ali, no né? local. Isso, são nomes agregados informando o que tem ou o que tinha no local. Então, se o brasileiro falasse um pouco, iria saber toda a história do Brasil só de ver o nome das cidades. Que muitos nomes não puderam ser trocados porque os portugueses e padres dependiam de guias indígenas para conduzir ao local. Se trocasse de nome, nem eles chegariam. Está aí a prova de que o Brasil realmente não foi descoberto. É verdade. Entendeu? E o que é impressionante, Sensacional. Robson, o que é impressionante é que vem a grade escolar. Sim. O nome já coloca. O erro está grade. aí, né? Grade. Então, o que é que nós vamos ensinar para esse povo? O que eles devem saber e o que não devem saber. Então, Seu programa é inteligentíssimo, ele já remete ao começo da história, República. Exatamente, que é coisa pública. Realmente, né? justamente. República é coisa, coisa pública, pública, você sabe, sim. né? Isso E remete aí. à República Federativa do Brasil de 1899, isso. Dom Pedro II, né? República Federativa. Exatamente. Eu ia falar esses canalhas, né, Estou. Ainda bem que você não falou. Me revolta, eu via lá os bandeirantes, sabe? Eu via lá os bandeirantes. Não, mas são canalhas sim, tá? Na minha opinião. Sim. Quem Certo. achar que Sim. não é, não é. Sim. Eu via lá. Nos mesmos livros lá, sabe? E a gente tinha que pagar para ler aquelas porcarias lá. Entendeu? Mas E eu se vi- falasse que não, mas- tirava zero na mas prova. Por quê? Porque você tem lá um gabarito. Então, o que é um gabarito? É uma referência. Então, aquele gabarito tem você tem 10 perguntas, você vai estudar e quem chegar mais próximo do gabarito, né? Você vai tirar nota 10 se você acertar o gabarito todo. Certo. Nota 5 se você acertar metade. E você é obrigado para passar de ano, a acertar o máximo maioria. possível. E para você acertar, por isso que eu fiz essa geração, não é a geração de hoje, até a geração do começo do século passado. Então ficaram mentes condicionantes. Sim. Então os líderes que você falou aí, Dom Pedro e tudo mais, falaram assim, olha, vamos condicioná-los a aprender dessa forma, condicioná-los
a aprender a falar o português, né? Sim. Que vai ser a língua nativa, vai ser a língua que vai rolar aqui no Brasil e etc e tal. Então, aí eu me pergunto, eu via lá os bandeirantes. Raposo heróis, Tavares. Raposo Tavares, Borba Borba Gato. Gato, Paz Leme, Fernão Dias. Fernão Dias. Então eu via tudo como herói. Então a classe ficava vendo aquilo tudo e eu não sei, eu acho que eu sou estranho, velho. Eu sou estranho, eu tinha um anjo da guarda me Que você é estranho, aqui. isso não é dúvida novidade, nenhuma, né? Mas alguma coisa, eu acho que um Tupi-Guarani reencarnado ficava me falando, não é verdade, eles bateram na gente. Então, aí você tinha que falar o que eram os bandeirantes, né? Que eram os descobridores, povoava cidades que colhiam ouro do Brasil. Eles eram simplesmente uns canalhas que escravizavam os índios, escravizavam negros, estupravam as índias. Aí, quem ganha a guerra conta a história. Sim. Você sabe. Quem ganha, conta a história, né? Quem fica para contar, conta a história, mas da forma que ele acha que deve contar. Aí depois eu fui saber. E eu não acreditava. Eu procurava fazer o que a professora mandava, para eu seguir aquele gabarito e passar de ano. Senão, se fosse pela minha alma e pelo meu coração, eu estava no primeiro ano primário até hoje. Porque eu ia dizer que aquilo tudo era mentira. E sem saber quem estava me dizendo. Pior que é isso. Aí já ia entrar outro hemisfério aí de... né? Aí você vê. Como que você vê esses 3 camaradas que estupraram índias, que escravizaram índios? Então vamos falar da etnia. São 2 etnias, negros e indígenas, né? Eles foram vendidos, eu estava falando de geração e mente condicionante. Então, as mentes daqueles garotos da época foram condicionadas de que esses fulanos eram e são, muitos para quem não heróis. Saber, heróis. É verdade. Né? Isso, você tem ciência disso, né, Robson? De que eles não eram. E como você se sente? Esse programa tá pegando pesado mesmo, hein? Eu falei. Eu não sei se é mais difícil a pergunta ou as respostas, porque as respostas também são extremamente espinhosas. Responda com o seu coração. Eu vou dizer com o meu porque coração. Porque nós estamos num país democrático, livre, e ninguém vai receber processo, ninguém vai ser preso por causa disso. É verdade. Porque nós estamos falando a verdade aqui. E eu até aproveito o gancho da pergunta do Doni, para de repente você elaborar também sobre isso, que uma das suas maiores bandeiras é realmente a luta contra o racismo, né? Sim. E indiscutivelmente. E atualmente as redes sociais elas dão voz para pessoas que antigamente não tinham voz. Sim. E acabam hoje tendo direito. Poder, exatamente. Direito de liberdade de expressão, né? Mas isso faz com que pessoas consigam divulgar certas mensagens que não deveriam, mensagens que já estavam mortas, mensagens que já estavam abafadas. É verdade. E muita coisa acaba vindo à tona negativa hoje em dia, né? Sim. E no meu ponto de vista, ao passo que o trabalho contra o racismo, falando sobre racismo, né? Sim. Existem muitas campanhas de conscientização. No meu ponto de vista, o racismo só aumenta. É verdade. Então, acho que você podia também pegar o gancho da pergunta do Doni e falar também sobre a atual situação do Brasil especificamente, que o racismo é uma coisa mundial, né? Mas falando sobre o Brasil mesmo, eu vejo que o Brasil é um país muito racista. Cada vez mais. Estrutural, né? É estrutural, sim. Eu acredito que, ao longo dos anos, venderam uma ideia equivocada que o fato da pessoa ser índio ou negro, ela tem uma sabedoria inferior. Então, ela tem que ser tratada com ela precisa de um determinado... Por exemplo, eu vou pegar pesado agora. Quando eu falo que para Deus só tem uma raça, eu acho que não é o fato de ser branco, negro, índio, oriental que faz da pessoa mais inteligente ou menos inteligente. Mais de bom caráter ou de mau caráter. Tem índio ruim, tem índio bom, tem negro bom, tem índio ruim, tem negro aproveitador, tem branco aproveitador. Então, eu acho que a gente criar um monte de leis para poder, infelizmente, criar esse diferencial também
acaba aumentando o preconceito. Cotas raciais, por exemplo? Cota eu sou contra. Se eu chego numa empresa e digo que me formei naquela faculdade Unipalmares e eu entrei lá por cotas, o próprio empresário já fala, bom, ele não sabe tanto quanto o outro, ele foi ajudado. É porque, como ele é negro, então deram uma força para ele lá dentro. Isso é ruim. O que você acha do Dia da Consciência Negra, Robson? Eu sou contra. Deveria ter o Dia da Consciência branca, negra, árabe, judeu, israelita, espanhola, portuguesa, porque o Brasil é um caldeirão de miscigenações culturais. Eu iria mais longe. Eu nem olho o Brasil. Eu que morei na Alemanha. Lá sim eu me sentia um negro, porque eu era uma mosca no leite. Eu fui gravar na Alemanha, morei lá em 91, olhava assim, só tinha branco naquela época. Agora tem mais preto. Morei na Espanha 4 anos e meio, incrível. Fui o primeiro artista índio afrodescendente a figurar no catálogo da TV espanhola, como contratado e gravar lá, ser contratado da TV espanhola. Eu também, naquela época, podia dizer, caramba, é verdade mesmo. Eu sou negro, no meio de tanto branco, tem que ver. Porém, o Brasil, eu digo que o Brasil ele nem é uma nação, como eu estava falando. Eu acho que o Brasil ele deveria se ver como uma nova civilização. É um povo novo, pensamento novo, onde comunga negro com branco, com oriental, casa índio com preto, com branco, casa preto com japonês. Antigamente, japonês só casava entre eles. Já é a terceira vez que eu vejo uma japonesa casada com um negrão. E o filho nasceu com cara de índio. É porque era o olho puxado, misturado com negro. É índio, não. Meu pai é negro. E tua mãe, essa aí, japonesa. Eu dizia, que país lindo. Com essas misturas de raças, cores, culturas e línguas, o Brasil deveria se identificar como uma nova civilização. Um povo onde o árabe e o americano não faz guerra aqui. Ele se comunga como irmão. E lá no país dele já se olham diferentes. Então é um país muito lindo, de um povo bom. Eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Que quer viver em paz. A gente deveria deixar nós mesmos. Doni está certíssimo. Deveria deixar o Doni escrever a nossa história, porque ele é brasileiro. Ele tem sangue de branco, de índio, de repente até de negro. Porque quem ganha a guerra conta a história do jeito dele. Deveria nós, que tivemos pais, avós, pego a laço, estuprado. Quanto sofrimento, quem sabe, negros não passaram lá atrás para construir Robson Miguel de hoje? Quantas chicotadas meus ancestrais não levaram para fazer o homem que eu sou, para não estar aqui contando a história? Quantos índios não morreram? Quantos estupros, né? Nessa construção. Se eu fosse olhar lá atrás, foi um preço muito caro para uma pessoa como eu estar aqui nesse microfone, no podcast do Doni número 1, né, abrindo, contando a minha própria história, que é a nossa história, que é a história do povo brasileiro, né? Então, acho que o Brasil devia parar com esse negócio de muita consciência indígena, consciência afro, consciência. A consciência devia ser só humana mesmo. E parar com essa besteira, né? Eu, quando vou num lugar, eu não falo, eu sou um negro. Eu sou uma pessoa. Sabe que você falou, uma coisa que eu estava conversando com uns amigos recentemente sobre essa palavra que você acabou de usar. Que existe muita questão do politicamente correto hoje, sim, né? Sim. E nos Estados Unidos, em inglês, existe uma tendência muito grande para, assim, um preconceito com a palavra nigger, né? Sim. Que é uma palavra muito forte, carrega um peso muito grande. Mas no Brasil, a palavra negro, ela é utilizada para se referir às pessoas pretas. E aí se gera uma polêmica sobre assim. Isso acontece até comigo. Até você comete um crime sem saber que cometeu. Falar? Como é que eu devo me referir, né? O que você vê com relação a essa parte dessas palavras e como as pessoas deveriam ser, como a raça afro, os afrodescendentes deveriam ser chamados e se é que isso tem alguma relevância? Eu acho que na minha opinião, olha, Doni, olha ali. Os caras vão trazer a polícia junto com a pizza. Pode trazer. A gente come os dois. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, olhando meus olhos na câmera. O que vai acontecer depois, Doni vai me salvar e o Alê também. Vou até falar, aleluia. Alê, segura aí. Manda a bala, Robson. Aqui hoje nós estamos para falar a verdade e abrir seu coração. Se eu tivesse que falar a verdade, tem tanta coisa que os políticos poderiam estar fazendo
para melhorar a igualdade racial, derrubar um monte de leis que não tem o menor sentido, decretar feriado porque é o dia do negro. Por que eu sou contra? Eu já fui assaltado 6 vezes. E acredite que das 4 vezes eram negros que me assaltaram. E eu fui chamar de irmão, um deles falou, se olhar na minha cara, eu te dou um pipoco. E era negro. E aí, como é que fica? Ele veio falar, peraí, você é um negão, irmão, então, desculpa, eu errei, vou assaltar um branco. Então, tem negro que deveria ser preso, mas sim. É o que você disse agora há pouco, a raça é humana. A raça humana. E aproveitando essa colocação sua, eu acho a palavra preto. Racismo. Sim. Racista. A palavra racista, racismo, ela deveria ter outra palavra. Sim, outra palavra. Construir outra palavra, entrar na semântica, que seja na hermenêutica, sim. E descobrir uma outra palavra. Sabe por quê? Porque quando eu digo assim, racista, eu estou fazendo alusão à raça. A raça. E a raça é humana. Mas, exatamente, cá entre nós. É verdade. A raça é uma só. É uma só. Você sabe que Einstein, na Primeira Guerra Mundial, ou Segunda, me confundi agora, Einstein. Primeira, segunda da Alemanha. Aí eu não vou lembrar de cabeça também, né? Ele foi sair de Berlim, acho que para ir para os Estados Unidos, e passou lá no aeroporto, a pessoa perguntou para Albert Einstein, raça, né, que o Hitler tinha essa condição de descrever a raça, né? Sim. Tal. E ele respondeu humana. Humana. Então vamos lá. Se existe a palavra racismo, racista, não deveria existir. Deveria ter outra não é outra conotação, outra palavra. Porque eu não posso. Se só tem uma raça, e se eu falo racista, eu estou falando de mim. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou sendo claro? Não, concordo. Você me entende? Claro. Racista. Você é um racista. Vem cá. Então você é contra você mesmo. Porque você é a raça. É contra a raça humana. A raça é uma só. Agora, a ignorância... Já que não tem outra palavra, vamos usar essa. A ignorância, a história, os historiadores nos provam isso, principalmente Karnal. Leandro Karnal, ele prova. Se a pessoa estudar, se a pessoa for entender o porquê existe a pele preta, ele iria se sentir envergonhado. É verdade. Repito, envergonhado. Verdade. Por quê? Você pega um albino, por exemplo. Por que ele tem aquele olho, aquela pele? Rosa. Porque ele está lá nos Alpes e a neve fez com que a pele, o organismo se adaptasse à situação ali. Aquela situação. A África fazia 50 graus. Aí a pele precisava de proteção. Melanina, natural, né? Melanina. Aí entra o quê? A produção de melanina para escurecer a pele. Para resistir o calor. Para resistir o calor. Então aquela pessoa era branca há 2000. Tanto é que pouca gente sabe. E vou passar uma informação para quem não sabe aqui. Se durante 2000 anos um negro não cruzar com um negro, não tem mais negro. Porque não é uma raça predominante. Você vê? Sim. Quando você olha para um negro, há milhões de anos, ele não era negro, ele era branco. A melanina, que você acabou de falar aí, que foi produzida no organismo para sobrevivência. Para quê? Eu vou sobreviver ao sol do deserto e da África de 50, 60 graus Celsius. Entendeu? Então, tem uma frase muito bonita que é assim, o conhecimento nos liberta. Sim. Sabe? E as pessoas têm que ter essa consciência. Então, eu acho que a palavra racismo, racista, igual ele falou assim, por que o dia da consciência negra? Cara, é o dia da consciência humana. Morgan Freeman falou isso. Um dos maiores astros de Hollywood, que eu tiro meu chapéu para ele, Morgan Freeman falou, eu sou contra
Ó, o dia. Eu acho que não deveria existir o dia da consciência negra, mas sim o dia da paz humana, talvez. Eu acho não, eu tenho certeza que ao certo, na minha opinião, é minha opinião, não deveria ter nenhuma lei para inocentar todos os negros, nem inocentar todos os índios, nem inocentar todos os brancos, nem todos asiáticos, amarelos. Por isso mesmo, porque somos todos caveira, todos têm o sangue vermelho, e a pele não justifica o conteúdo que está dentro. Então, eu acho que, na minha opinião, quando eu volto a falar da política, eu sou contra, porque ser livre é estar livre. Até livre me dizer que, infelizmente, são essas leis que fizeram com que eu olhe um país onde o Ministério da Justiça é o que mais comete injustiça. Vou ser preso. O Ministério da Educação livre até onde eu é sei, o né? que mais tirou o direito do educador sensato, que sabe que o Brasil não foi descoberto, e fizeram um programa de cartilha que ele é obrigado a ensinar errado nas escolas. Foi o que eu disse lá no Então, começo. o Ministério da Educação, o que mais tirou o direito do educador, deu tudo pro mal educado. Que hoje a mamãe não pode dar o tapinha do amor, que ela está agora levando o filho tem que ser presa. O professor não pode. Moleque, desliga esse celular aí, que vai tomar um tapa e perde o emprego. O Ministério da Saúde é o que mais provoca doença. Que o cara paga o convênio a vida toda, como minha mãe, né? Que Deus a tenha, hoje fazem 15 dias, ela foi lá para curar uma tosse. Pegou 5 doenças, né? Pegou infecção hospitalar, parou o rim, parou o baço, foi para o oxigênio, não reconhecia ninguém, morreu. Você vê, e pagando um convênio caro. O que é isso? Porque o Ministério da Saúde continua provocando muita doença. E se for falar de índio, pior. Não. O Ministério do Ambiente é aquele que não reconhece que o índio tem terra nesse país. Se índio não tem terra nesse país, onde é que estavam os 6 milhões de índios que viviam aqui? Boa pergunta. Índio não invade terra de ninguém, ele retoma de volta o que sempre foi seu. Robson, detalhe. Por direito. 6 milhões de índios há 522 anos. Quantos índios seriam hoje? Hoje, os dados da CESAI, que é o mais exato, ele aponta um relatório ridículo. Dilma Rousseff colocou no IBGE que o Brasil tem 869 mil indígenas, quase 900 mil, porque muita gente se autodeclarou negro, se autodeclarou índio, para pegar cota, Minha Casa Minha Vida, pegar fiéis, pegar um monte de benefícios, Bolsa Família, Bolsa Pescador, bolsa, um monte de coisas, ridículos, vai trabalhar. Eu não tenho bolsa nenhuma, tenho que trabalhar pra caramba, pagar minhas contas. E então, o fato de ser branco, negro, índio, não faz você ser mais trabalhador, mais vagabundo. O vagabundo quer se encostar, ele quer vida fácil, ele quer conforto, mas não quer pagar o preço do conforto. Então, para o cara fazer o que eu faço hoje, tem que fazer tudo o que eu fiz, passar o que eu passei. Ô, Robson. Então, em outras palavras, pode falar. Não, termine. Não, por favor. Desculpa, não, parece um Você vai desabafo. pegar o gancho. Não, pelo amor de Deus. A alma dele tá falando ali, Então, ó. eu acredito, na minha opinião, que quando se fala de meio ambiente, é quem mais autoriza tacar fogo, vender as madeiras para o exterior e depois dar uma desculpa que foi criminoso, é o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente é o que mais degrada o meio ambiente. Mas isso aí é o problema do sistema, né? É tudo feito para que as pessoas permaneçam... 6 milhões de índios viviam aqui, o Brasil tinha ali Rio Limpos, tinha floresta preservada. Hoje, o relatório exato é o da CESAI, que é o que cuida da saúde indígena, antiga FUNASA. Ele aponta que o Brasil tem só 274 mil índios, só, de 6 milhões. Sem contar os 105 povos que vivem na Amazônia Legal, que nem sabem que o Brasil existe, estão lá nus, igual em época de Cabral. São 274 mil índios separados em 215 etnias ou nações, ou seja, o brasileiro não sabe que dentro do Brasil ainda tem 215 Brasis, falando línguas, costumes diferentes, falando 182 línguas diferentes. Então o Brasil ainda é o país que mais guarda a variedade linguística do planeta depois da África.
E o brasileiro, o Brasil não conhece o Brasil, como diz a música, né? O Brasil Não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil. É Mas verdade. o que eu te falei sobre... Eram 6 milhões de índios 522 anos atrás. Quantos índios não teríamos hoje, essas terras Brasil não teria hoje, se deixasse esses 6 milhões de índios se proliferando? Talvez os dos 250 milhões que temos hoje. 250 milhões de brasileiros. Mas o que aconteceu? Aí invadiram aqui, não vamos deixar índio proliferar, a gente mata ele, dá um sumiço e vai criar essa raça que está hoje. Continuando falando sobre isso, né? Um assunto relacionado, mas envolvendo música, eu queria que você falasse pra gente, Robson, da experiência de compor o hino da ONU. Não é? Você compôs a melodia e a letra. Sim. Em inglês. A letra você compôs em inglês, você compôs em português, foi traduzido. Como é que foi esse processo? E como é que você chegou nisso? Eu queria que você tocasse um pouquinho pra gente, porque é uma música lindíssima. Eu recebi um prêmio como violonista. Primeiro eu recebi um prêmio na Espanha, terra do violão, né? Olé! Para mim foi uma honra, porque a terra do violão. Que venga el toro! Olé! La tierra de la guitarra, España. Você tá louco, meu. Uou! E o hino da ONU? Pera aí. Em homenagem aos índios que a gente estava falando agora, você poderia cantar o hino, né? Pedir, o hino nacional em Tupi-Guarani? Vocês querem? Olha lá. Quando o Brasil completou 500 anos, eu pensei assim, puxa vida, 500 anos iguais, quanta injustiça, né? Nós ainda somos estrangeiros na nossa própria terra. Tiraram tudo por causa do ouro, do prata, 500 anos iguais. A gente vive uma solidão em silêncio, somos filhos de ninguém.
é morte contra a vida. Quantas feridas? 500 anos iguais, né? E desse lado aqui, desta terra, que na história chego eu. E eu quero pedir que vocês me escutem, que verdades só prestam para se dizer. E o hino nacional, pensei assim, peraí, o indígena cantando o hino nacional na sua própria língua, ele vai se sentir um brasileiro incluído, não um índio excluído. Então eu fiz pensando na inclusão social dos povos indígenas, porque não tiveram oportunidade de saber o que fala o hino nacional. Até a gente não sabe o que é brado retumbante, penhor dessa igualdade, né? Então, eu levei 3 dias trabalhando para conseguir, com o meu vice-cacique, Caraí Basílio, conseguir traduzir frases como Oianocoripévé, Guaramambé-Apã. Por exemplo, você traduzir deitado eternamente em berço esplêndido, como na cultura indígena não tem berço, né? Então, o berço, o índio entende que o branco inventou porque ele não quer ficar com o bebê no colo, né? Ele põe lá no berço, Larga lá. balançando lá, onde tem berço até eletrônico, que é um fake do colo da mãe, né? É verdade. Enfim, quando eu digo Oianocoripévé, Guaramambé-Apã, quer dizer deitado, tranquilo e seguro no colo da sua mãe. Para chegar a isso, porque o colo, o berço veio substituir o colo. Então... Você tirou o berço do hino. Isso. E colocou o colo. Isso. Manda bala que nós entendemos, amigo. Então, Lindo isso, hein? Oienge do Ipiranga, Guirembe, Cangui, Chondaro, Sapocaia, Moriri, Tuarai, Alça, Chapé, Ora, Deresaca, Endi, Perara, Iguagui, Openhara, Joramingua, Adiviambara, Ete Pirogueru, Nhecami, Tecovea, Yandepotia, Ueno, Yonemano, Empaiupu, Emboete, Uma, Pindorama, Barete, Overa, Kengui, Boraiu, Enharove, Ovedi, Iva, Pora, Pito, Oripoti, assim, Oruchura, Anga, Aechacan. Tuicha o jeguiaia no repu e paran ata anda adago vai tuicha o recuaca e veraio e porã reta vai grande e aiupi cuigua querigo timaranga tu raio pio pindorama. Na verdade, Doni, Ali, o índio não é brasileiro. O índio também não é índio. Colombo pensou que aqui eram as Índias, chamou os habitantes daqui de índios. Um erro que ainda não foi corrigido. O índio não é brasileiro. Todo brasileiro é meio índio, misturado com brancos, negros ou índio, porque, ou europeus, como nós estávamos falando agora há pouco nesse espetacular programa número 1, para Deus só tem uma raça, a raça humana, disputando o mesmo ar, o mesmo alimento, a mesma água, num país chamado Brasil, que deveria se continuar chamando de Pindorama, e nós pindoramenses.
Brasil! Pindorama! Pindorama! Muito lindo demais. Muito bom. Isso é muito significativo, porque hoje em dia a gente vive tempos em que os símbolos nacionais eles estão sendo usados de modo, né, no mínimo duvidoso, né? A bandeira mesmo. A bandeira nacional hoje às vezes você vê pessoas maltratando a bandeira, Queimando a bandeira. sem nem entender por que isso está acontecendo, né? Porque os símbolos eles meio que foram apropriados de forma meio, né? Errada, vai, na falta de uma palavra mais, né? Então assim é realmente uma homenagem maravilhosa mesmo, porque o hino nacional brasileiro é o mais bonito do mundo. Eu acho mais bonito em Tupi-Guarani. Também, exatamente. Eu só vou cantar o hino agora. Como é que fala? Pátria Amada? Isso. Como é? Raiupi Pindorama. Raiupi Pindorama. Raiupi Pindorama. Essa eu já decorei. Raiupi Pindorama. É terra. Iuí. Que a língua tupi-guarani tem A, E, I, U, Tateti, Tu, Papepi, Pu, que é gutural, né, pra dentro. Aqui é a Pu. Ai, que preguiça. Tchaipotá, Raiuaté. Ô, Robson, falando aí nesse hino, já que você tocou esse hino, fala pra gente da ONU. Sim. O que a ONU... como é que houve o seu envolvimento, Robson Miguel e ONU? Pronto. Eu recebi um título na terra da guitarra, por isso que eu homenageei a Espanha, porque o violão é conhecido no mundo como Spanish Guitar, guitarra espanhola, né? E ali, como membro do Círculo Guitarrístico Europeu de Madrid, Espanha, eu recebi o título como um dos 10 melhores violonistas do mundo, conforme vocês viram naquela chamada de 5 minutos, sim, a apresentadora da TV espanhola, na qual sou contratado, dizendo um dos 10 melhores guitarristas do mundo. E no passar dos anos, esse ranking foi subindo, Paco de Lucia morre do Segovia, morreu o Joy Passo, né? E assim minha graduação foi... Você foi subindo no ranking. Subindo também. E aconteceu uma coisa interessante. Paco de Lucia, com todo respeito, ele era um exímio violonista flamenco. Não tocava música clássica, de bar, jazz, nem samba, só flamenco. André Segovia, só obras clássicas. Joy Pass, só jazz. Ou seja, cada um da sua. Aí vai um brasileiro lá, no violonista, tocando de tudo. E no decorrer dos anos, eu recebi, então, no ano 2000, um destaque do Google como o violonista instrumental do mundo mais visualizado. Alcancei 275 milhões de visualizações. Isso, para música instrumental, é muito. Nossa Senhora! Porque tem um público mais restrito. Isso é muito para música pop. Não toca nas rádios igual música cantada, igual toca Caneta Azul, toca... né? É outro patamar, né? Enfim, eu recebi esse prêmio. E sempre que eu vou na Itália, dar show, eu gosto de saudar os italianos tocando o hino da Itália. Itália, Itália, Estados Unidos. É legal você ir. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire t'arriver. Contenu de la tirania. Você vai para a França, toca o hino da França. Eu fui homenageado pela ONU, falei, eu vou tocar o hino da ONU. Quando eu olhei no site qual era o hino da ONU, não tem. Não existia. Existia um hino que Pablo fez em 1971, um maestro, que é a Canção da Primavera e Canto dos Pássaros, que para receber a comitiva da ONU foi tocada. E algumas pessoas pensavam que esse podia ser supostamente o hino da ONU. Mas no site da ONU estava escrito, que não existia o hino da ONU, oficialmente nenhum. Aí eu falei, eu vou compor o hino da ONU. E como então a iniciativa ONU, partiu de você. E a iniciativa foi minha, não foi um pedido deles, né? Falei, eu vou compor e vou mandar para o secretário Antônio Guterres para ver se há apreciação. Para quem não sabe, a ONU ela não é dos americanos, ela é 193 países que se juntaram para
constranger a ação de Hitler, que estava dominando o mundo, né? Construir um grande exército. Mas a ONU tem outras ações de solidariedade, de vacina, de distribuição de alimentos e outras ações sociais importantes pela igualdade, principalmente porque ela envolve 193 nações. Então eu coloquei... Aí você fez o hino da ONU. Pela paz, só a ONU é a missão americana. Americana porque é da América. De forças e paz, quando é preciso de amor. Aí eu coloquei... Só a ONU sabe que o amor é o que o amor faz. A ONU Internacional e os países são parceiros, não importando classe ou cor. Somando força e paz, a ONU vem e faz mais cidadãos com honra e amor. É sua missão fazer do cidadão seres humanos e valor. Então compus um hino cuja melodia fica fácil para qualquer país cantar. Então nós fizemos o envio e foi pedido aí pela ONU que a gravação fosse primeiro em inglês, que é a língua oficial da ONU. E depois nós estamos fazendo a gravação em outros idiomas. Já fizemos em português, agora já tem a versão em francês, em espanhol, e vamos fazendo em árabe, em russo. Enfim, oficializou. Foi adotado pela ONU. Isso, como hino sim. oficial. Agora, então, nós mandamos... Inclusive, sábado, minha orquestra gravou no Castelo a versão em português. E nós vamos ter lá depoimentos na língua do Jesus Cristo, em aramaico e hebraico, pedindo paz para o mundo, né? A ideia é pedir paz para o mundo através do hino da ONU. Quem quiser ouvir o hino na sua íntegra, é só entrar no YouTube e escrever assim, hino da ONU, Robson Miguel, você já vai chegar. Vale a pena, é lindo demais. Obrigado. Lindo demais e tem a presença desse ser humano. Deixa eu fazer mais uma pergunta. De repente, nosso tempo está acabando, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta, talvez inusitada para você, talvez para encerrar, num clima legal. Você já visitou centenas de países. Você deve ter passado por poucas e boas, né? Sim. Queria que você contasse pra gente a situação mais inusitada, mais bizarra, mais, perigosa, arriscada, divertida, o caos mais legal, inesquecível da sua carreira. Olha, eu tenho muitas coisas que marcaram a minha carreira, né? Algumas engraçadas, outras assustadoras. Eu não sei qual delas que você quer. A mais engraçada, a mais assustadora, a mais chata. A que veio na sua cabeça mais marcante. Olha, agora. Dona, aquela que você não gostaria de responder. Olha só. Bem, eu tive já umas situações curiosas. Eu vinha de Málaga, de um tour que eu fiz na Costa do Sol, Marbelhas, Micas, Torremolinos e Málaga, e na época que o grupo ETA, de ação criminosa da Espanha, né, o grupo do País Basco, estava colocando muitas bombas. Aí nós íamos dormindo, às 2 horas da manhã, de repente o trem parou, saiu uma pessoa, Belém, tocando forte o sino lá fora, dizendo que receberam um comunicado de um rádio que o grupo ETA tinha instalado uma bomba naquele trem. Mas aí foi um pavor. Na hora, ali tinha muitos turistas. Eu até fiquei surpreendido de ver a organização, né? Logo apareceu Era 2 horas da manhã, tudo escuro. E o trem, quando ele para fora da plataforma, ele fica dessa altura aqui do chão. E o pânico, teve gente que as pernas perderam a mobilidade e ficaram ali em choque dentro das cabines. Eu saí, vi o corredor espremendo, empurrando gente. Eu instintivamente voltei. Não peguei mar, não peguei só o violão. Catei o violão. Que não pode faltar, né? E muita gente se mosqueou comigo. Falei, pô, o cara, todo mundo apertado no corredor para sair, o cara com esse violão aí, né, que toma o espaço de meia pessoa, né? E na hora de descer, me empurraram, caí em cima de pessoas, e logo aparecia um helicóptero com luzes para poder a gente seguir aquelas luzes, guiando a gente para onde? A gente andou uns 40 minutos no matagal,
muita correria, de gente desmaiando. E aí Que levaram tensão. para um local que apareceu, igual um desses silos grandes de colheita de... Era uma área de plantio. Aí tentaram separar os grupos por língua, quem era italiano, os ingleses, alemães, para poder servir laranjada, lanche para as pessoas, e enquanto a equipe do Exército ia lá para tentar localizar a bomba. Aí eu tenho uma personalidade extremamente tranquila, e eu sou muito preparado para a morte, até porque eu vejo a morte como algo bom, né? Bendita a hora que eu ouvi Deus falar: Robson, terminou essa missão, a porta que todo mundo tem que passar, porque a morte ela também nos liberta de dores, sofrimento, Quero ver você levar o chateação, né? Opa! Eu vou agarrado aqui, né? Não precisa agarrar, porque o violão é parte de você, Robson. É impressionante. Coração, olha. Aí termina. A produção aqui avisou que o programa está no fim, mas eu não posso deixar de fazer a última pergunta para você. Sim, sim. Que é, antes das suas considerações finais, que é a seguinte: em todos os lugares que você foi, te fizeram muitas perguntas. Parece que a gente está voltando ao começo, né? Mas não. Qual a pergunta que não fizeram e você gostaria que tivessem feito? Qual a pergunta que nunca me fizeram? E que você gostaria que tivessem feito? Nunca me perguntaram dos trabalhos que eu fiz de inclusão social dos povos indígenas, trilhas sonoras. O último que eu fiz foi o Negro no Futebol Brasileiro. Tá? Eu ia perguntar isso para Na você. Netflix, né? Eu já fiz várias trilhas sonoras para orquestras grandes. Composições são 134, orquestra. Se eu for ver Robson Miguel Espanhol regendo orquestra de 208 músicos. Qual o maior legado que eu gostaria de deixar? Se eu sou violonista, violinista, trompetista, maestro, né? E ações como essa, o hino da ONU, que parece um legado bacana, né? O hino em Guarani, do Paraguai, eu que lancei também. Você pode colocar himno, Paraguai, Cacique Robson Miguel, presidente de Paraguai, me levou para lançar o hino na língua Guarani, porque o Paraguai, a língua oficial lá é Guarani espanhol. O hino em Guarani brasileiro, influenciando outras etnias. Mas nunca me perguntaram qual o maior legado de todos esses que eu gostaria de deixar. Sinta-se perguntado, então. É uma pergunta que eu nunca respondi em programa nenhum, dos livros que eu tenho também não, mas eu percebi, perdemos Jô Soares ontem, né? Não sei se poderia falar, né, pelo programa. Pode. E essas pessoas, como Hebe Camargo, Gugu, tão rápido as pessoas são esquecidas. E eu tenho certeza que, por mais que eu faça nesta vida, eu também entrarei na lista dos esquecidos. Então, nunca lute por um legado terreno. Nunca lute para querer, pelo egoísmo, orgulho, deixar sua marca nesta vida. Acredite que existe uma outra vida. E eu acredito que o maior legado que eu gostaria é que no dia que eu fosse chamado, Deus lembrasse de quem eu sou. Olhasse para mim e dissesse: eu conheço você. Esse seria o meu maior legado, ser reconhecido na vida eterna pelo meu Salvador, pelo meu Criador, por Deus, por seu Filho Jesus. Isso para mim seria o maior legado. Que os homens me esqueçam, mas que ele nunca me esqueça. Que ele lembre de mim naquele momento que eu for chamado. E quando ele me chamar, eu vou largar tudo aqui, pode ter certeza que eu vou obedecer ao chamado, eu não vou brigar para ficar aqui. Que eu sei que o melhor nos espera na vida eterna, porque se não fosse verdade, tudo que fizemos nessa vida e a própria esperança que nos move, seria tudo uma mentira. O próprio Deus seria uma mentira, né? Tudo seria mentira. E não é. Então, essa seria uma pergunta que nunca me fizeram e que eu respondo aqui nesse primeiro podcast espetacular do meu Ré. Aleluia, do. Muito bom. Olha, então antes que Deus te chame, nós lhe convidamos para vir numa próxima oportunidade
para falar sobre os seus projetos sociais. Opa, livros também, eu trouxe ali Livros, projetos sociais, sua luta aí contra o racismo, defesa do indígena, defesa dos povos, falar de Deus, falar de cultura, falar de benevolência, falar de altruísmo. Obrigado. Falar de todas essas Qual coisas. foi o último livro que você lançou? Você quer mostrar pra gente? Sim, são 22 livros. Não dá tempo. 22 livros, o mais vendido é esse, está com 5 estrelas na Amazon.com. Aqui. É o livro Vou mostrar. Índios. Esse aqui. Uma história contada pelos verdadeiros donos do Brasil. Esse é polêmico, hein? Esse livro é um livro contado por um indígena, por mim Pelo mesmo. indígena. Eu mesmo, por mim. Isso. Em homenagem. ao indígena. Na capa eu homenageei o Raoni, que Tá, é. quem quiser adquirir esse livro, Todas as livrarias Saraiva, Livraria Cultura, Martins Fontes, Naumarte e no site Amazon.com com 5 estrelas de venda. puxa vida, maravilha. Que pena que tudo tem um fim, né? É. Dava pra ficar até amanhã conversando aqui tudo com o é Robson Miguel, Tudo é né? temporal, não é atemporal. Então acabou o programa aqui, esse bate-papo foi tão rápido. Então vamos pedir, então, agradecer, né? Obrigado, já falo, agradecemos bastante, obrigado mesmo. Que ele encerre aqui o podcast com a música para a plateia que está aqui. Acho que é o primeiro podcast com plateia. Eu não vi outro, você já viu? Vi, tá aqui. Tá aqui? Pronto. Então é isso. Você aí que acompanhou o República Podcast, amigo da República, muito obrigado. E até o próximo programa. Encerramos aqui com o Robson Miguel, cantando mais uma das suas beldades aqui. Como o Ale disse, o violão é parte do corpo dele, então tá em casa. Um grande abraço e até a próxima. Robson Miguel, muito obrigado. Acaba aqui o República Podcast número 1.